Tudo, Olá, boa oi, Ana, noite. tudo Tudo bem? bem, Léo? Tudo bom? Quanto tempo? Faz tempo. E aí, deu certo agora aqui? Luz, tudo certo? Deu tudo certo. Como é que você tá? Tudo ótimo, tudo ótimo. Aqui no Rio de Janeiro, no calorzinho. Vamos esperar só um pouquinho, só um minutinho. Tá Deixa rodar um bom, minuto para a gente começar, tá bem? E aí, tá por bom. aí, tá tudo bem? Entrando em feriado, né? Escolhemos um dia aí para entrar no feriado bem. Em E aí, Floripa? é, aqui em Florianópolis, entrando em feriado, já trabalhamos bastante essa semana. Como sempre, como todo bom osteopata, trabalha, atende no consultório e fica satisfeito com isso. Isso é bacana de Isso, qualquer. isso é bom. E aí Isso é terminou bom, isso é e a bom. gente vai para nossa vida e vai ter um descanso bom aí. Vamos Aproveitar aguardar um um pouquinho. pouquinho. Deixa eu ver se eu aumento a luz, se melhora um pouquinho isso aqui. Acho que melhor. Então vamos dar só mais um tempinho Um para o pouquinho. pessoal que está entrando aí. Beleza. Fala, Guilherme. Beleza, meu amigo? Não fica aí não, que essa história não é para ti, Guilherme. Tem que praticar esporte aí, ficar sem machucado, arrumar esse teu ombro aí. Tem que arrumar esse teu ombro, rapaz. Deixa o Guilherme entrar aí, porque ele também vai ficar muito interessado nas coisas que a gente vai Vai, falar. vale. Vini Fonte. Vini Fonte foi várias vezes, eu acho que quantas vezes, Vini? Campeão brasileiro, campeão pelo Brasil, campeão de beach tênis? Não sei quantas vezes, acho que 4 vezes. É um fenômeno, é um fenômeno. Também um atleta que a gente acompanha aqui no consultório, gente finíssima. Que ótimo. Com É, certeza é um daqueles que se beneficiam da osteopatia. sim, Isso é muito bom. conhece muito bem. Tem uma intuição muito boa, já sabe onde é que está o problema, às vezes, inclusive. Então, antes de apresentar aí nosso convidado de hoje, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Ana Paula Ferreira, sou professora do Instituto Brasileiro de Osteopatia e fui convidada pelas coordenadoras, pela coordenação geral do IBO, a professora Natália Rocha e a professora Letícia Mandaluno, para conduzir hoje essa live com o nosso convidado. Essa live ela faz parte de um grupo de lives, né, que o IBO está promovendo, que convida, então, seus ex-alunos, principalmente os ex-alunos que são osteopatas de sucesso, que atuam na área e que tem muita coisa boa para trazer para a gente aqui. Antes de a gente falar um pouquinho do nosso convidado de hoje, que é o Leonardo Schneider, eu queria, só para quem não conhece ainda o IBO, né? O IBO, esse ano, abriu 3 turmas na formação de osteopatia. A primeira turma foi no Rio de Janeiro, em março, a segunda em Porto Alegre, em agosto desse ano, e na semana passada na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Mas ainda temos 2 turmas que serão iniciadas. A próxima vai ser em Joinville, no dia 29 de setembro, e em Goiânia, no dia 10 de novembro. Então, para apresentar o nosso querido Leonardo, Léo para os mais íntimos, Leonardo Schneider, ele é osteopata, DO, diplomado em osteopatia pelo IBO. Ele é membro do Registro Brasileiro dos Osteopatas. Ele é mestre e doutor em saúde coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina. E ele é o idealizador do projeto Base Forte, que ao longo da nossa live ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Ô, Léo, eu queria que a gente começasse falando assim um pouquinho de o que motivou, por que você decidiu estudar osteopatia? Como é que foi assim, a sua chegada nesse caminho osteopático? Conta aí pra gente. Tá bom. Eu acabei estudando osteopatia porque vários caminhos me levaram à osteopatia. Primeiro, eu tive um caminho comum na área da saúde. Eu estava quase me formando em engenharia, tinha dores na coluna irradiada na perna esquerda, uma hernia de disco bem grande. E me atrapalhava e a metodologia da época não conseguia dar jeito. E aí eu fui começar a me investigar. E nesse processo de investigação, procurando coisas, primeiro convencionais, medicações, alguns alongamentos que se tinha na época, algum choquinho, alguma coisa da época, não tendo benefício e tendo aquela coisa de, ó, tua coluna é de um cara de 70 anos, era isso que me dizia na época,
e você não pode fazer esporte, toma um analgésico anti-inflamatório e vai levando e assim vai. E eu, assim, claro, jovem, não queria isso e comecei então, aí passei para fisioterapia, já buscando formas de tentar mudar isso. Na fisioterapia, comecei lá logo cedo, a gente não tinha tantas informações, não tinha internet, Instagram, essas coisas, e a gente lia muitos livros. E aí eu comecei a ler muitos livros de autores que mexiam com o corpo, mas pensa um cara que emergiu, porque eu tinha minha vida em jogo, né? Querendo ou não, era isso, porque a minha vida era o esporte e eu não conseguia praticar. E aí eu comecei a ler vários livros. E à medida que você vai lendo os autores, vou dar uma memória, a gente vai ver trilhos anatômicos, antes de trilhos anatômicos, que saiu depois, né? A gente tinha o Rolfing, a Ida Rolfing, lendo a história da Ida Rolfing, do Rolfar, como é que eu solto, como é que eu não solto. A Ida Rolfing caiu de um cavalo na história dela e foi atendida por um osteopata. Aí daqui a pouco tu lê outro livro, o outro cara tá falando de RPG e não sei o que, não sei o que, mas ele é osteopata. E no fim das contas, tudo acaba levando à mãe, à origem, que nada mais era que o estudo da osteopatia. Aí eu, né, comecei a estudar e logo na faculdade, graças a Deus naquela época, né, que eu já entrei mais velho, mas naquela época eu podia fazer a osteopatia dentro da faculdade. Eu estava fazendo a faculdade em paralelo, já comecei a fazer osteopatia. E isso daí foi importante. E escolhi, ainda digo mais, escolhi o Instituto Brasileiro, que o Bernard era vivo na época, e pelo senso, a minha impressão de que tinha muita coisa da essência, da filosofia, aquilo que eu buscava nos livros na época, né? Eu ainda, né, tateando a essência, onde é que está o negócio? E vi alguns atendimentos. Eu sempre fui muito curioso para ver os atendimentos na prática. Inclusive, eu aprendi muita osteopatia em mim, porque as pessoas faziam, eu recebia, inclusive, Ana, aqui tem muita história, tu vê que eu falo muito. E, por exemplo, eu tive um professor chamado Felipe Ayul, que foi professor dessa professora chamada Ana Paula, e aí foi professora do Jackson Nese. Então, assim, foi assim, ele passou, né? Eu sei que você fazia isso também. E o Jackson fazia isso também, de estar no consultório, quietinho, atrás do Felipe, vendo ele atender. E com isso você foi pegando a experiência clínica dele, que foi o que o Jackson, que eu propus e que o Jackson aceitou. Eu mal tinha me formado, na verdade não tinha pego o diploma de fisioterapia. Eu fui lá e me formei no Rio de Janeiro, perto do consultório do Jackson, e ali eu passei 7 ou 8 meses perto, atrás da sala dele, e falava, Léo, tu fica quietinho, o cara grande, né? E ele é grande também, fica no cantinho da sala lá, Léo, não faz barulho e deixa eu atender. E aí ele pedia para os pacientes, olha, eu tenho aqui um aluno, ele pode atender, ele pode ver o caso, e aí eu via. E aí eu fazia estágio, e aí eu vivia estudando osteopatia que nem um louco, porque... Oi, Cris! Tudo bem, Cris? A Cris está aí, entrou agora, e a Cris é uma parceira que fundou aqui conosco e acompanhou o ambulatório de osteopatia dentro do HU, que foi muito legal. E a Cris, deixa eu colocar uma coisa da Cris aqui, ela é uma pessoa muito humilde no sentido de não reconhecer que ela é uma das melhores hand-on que eu conheço. Ela manipula muito bem, ela conversa muito bem, ela é muito boa, Cris. Eu te amo, Cris. Adoro as tuas mãos aí. Ótimo, que bom, tá bom? Mas como todos nós, né, muito do que se aprende vendo alguém fazer, né? Agora, Léo, eu queria que você colocasse para a gente, assim, quando é que foi isso? Quando é que você começou a estudar osteopatia, né? Que você foi para o IBO. E eu também queria saber outra coisa de você. Quando você foi para o IBO, você já falou que escolheu o IBO, você procurou algumas outras escolas? Como é que foi isso, assim? Você conhecia alguém que já tinha feito o IBO? O que que... Claro. Não conhecia, no primeiro momento eu não conhecia. O que aconteceu é que eu tinha um colega chamado Leonardo Mosca, que daqui a pouco ele vai aparecer, talvez, se ele ver aí, que é um osteopata muito bom aqui da ilha. E esse colega, que passou em fisioterapia, na época, um parceiro meu de infância, veio comigo e falou, cara, é isso. A gente estudando, os dois estudando, falaram assim, é isso, a gente tem que estudar esse negócio. Aí ele foi estudar as escolas, eu fui estudar a escola. Ele foi para a escola de Madrid e eu fui para o IBO. Daí ele falou, pá, beleza, eu vou aqui mais fácil, tem gente que está mais perto. Eu falei, olha, não, mas, cara, eu senti uma coisa mais, como eu disse, mais filosófica por trás, que me chamou a atenção naquela época. Uma coisa mais de, pô, qual é a origem e como é que funciona essas técnicas, como é que é o... Eu gostei mais do estilo clínico, o estilo clínico de sentar, de ouvir, a coisa que vai lhe dar um pouquinho mais que hoje
eu venho derivando para as questões comportamentais que estão dentro da clínica com o olhar da osteopatia, trazendo a questão de como essa pessoa vai se compor, o comportamento dela frente ao corpo dela, como é que ela vai usar os diferentes recursos. E isso eu via naquela época um pouco mais, como abordar, como acolher. Enfim, foi um traço mais assim, um lado mais humano, digamos assim. Eu não sei dizer por que optei, mas optei mais por essa característica humana da clínica e vi, claro, que tinham bons professores com uma mão boa, etc e tal, e fui para o Instituto Brasileiro em função disso. Mas, digo em paralelo, que ele se desenvolveu na Escola de Brasília, de Madrid, e eu me desenvolvi no IBO. Mas ambos estudamos juntos, então a gente trocava assistir. Então eu sei muito bem o que tem de um lado, muito bem o que tem de outro. E é interessante que a pluralidade da osteopatia é muito grande, mas tem convergências, você tem uma estrutura, você tem bons professores, você vai conseguir boas referências se você fizer o dever de casa, se você estudar, se você se envolver, se você questionar. Aí digo para os alunos, não adianta sentar e ver que está mastigadinho. A osteopatia não é uma técnica. A osteopatia é uma profissão. Sendo uma profissão, ela está em constante construção, se adaptando novamente às novas realidades. E a gente tem que ter crítica. Porque hoje a gente usa as coisas do mundo online com a linguagem da osteopatia. Porque a pergunta, a colocação de hoje, desculpa, Ana, a colocação de hoje foi falar o seguinte, como é que o Leonardo conseguiu tornar-se uma referência na osteopatia, usando a osteopatia? Hoje, a linguagem que nós nos comunicamos aqui, trazendo os mecanismos de autorregulação que a osteopatia fala, de uma maneira esclarecida para a população, é a forma que eu consegui me tornar uma referência nesse sentido. Tá bom, pode, desculpa. Foi ótimo, foi ótimo. Vai. Você já andou lá para frente, mas eu quero voltar um pouquinho para trás. Olha só, Leonardo, você fez o teu mestrado, teu doutorado, né? Teu doutorado, inclusive, foi osteopatia na atenção primária, né? No município de Florianópolis. E aí eu queria saber de você, assim, o IBO tem ambulatórios na rede pública, né? Desde sempre, foi o primeiro ambulatório na rede pública, né? Aqui no Rio de Janeiro, e depois já foram vários ambulatórios abertos. Eu queria saber de você o quanto esse contato que você teve no ambulatório com os pacientes do SUS, quanto isso te levou para essa vontade de estudar a osteopatia na atenção primária? Você acha que isso foi importante para você? Me fala um pouquinho aí dessa tua experiência no ambulatório, assim, de poder receber os pacientes que são diferentes dos pacientes que vêm no nosso consultório, né, no dia a dia. E como é que você vê isso na parte da formação? Né? O quanto isso agrega? Tá bom. Então, vamos começar da questão, voltando ao que a gente estava falando, da questão da aprendizagem clínica a partir do contato com outros profissionais e do meu caminho que me fez passar. Eu passei pelo processo, eu me melhorei, eu busquei melhorar. Estando nessa situação e tendo que estudar, o que eu entendia naquele momento é que o principal local onde a gente consegue ter a maior potência da osteopatia é na atenção primária. Atenção primária não só como porta de entrada das pessoas, não só como isso, mas como um centralizador do ambiente de cuidado. Para a pessoa entender um pouquinho. Se você está na atenção primária, o osteopata ele é capaz de fazer uma bela de uma triagem para saber se o problema necessita realmente exames complementares, cirurgia, etc. e tal, ou não. E sendo que um dos grandes problemas de saúde pública hoje é gastar dinheiro onde não devia, onde não gera um valor agregado. Então, os estudos falando de saúde baseada em valor hoje apontam que a gente gasta muito em exame complementar, muito em intervenções que não têm evidências que vão melhorar. E a osteopatia, na atenção na porta de entrada, consegue sim fazer bem essa triagem e virar essa realidade que eu passei. Porque eu tive indicações cirúrgicas, porque eu tive indicações farmacológicas que não resolveriam o meu problema. Inclusive, minha família inteira é de médico. Eu sou dos Mosa 4, ninguém conhece esse lado da minha família, dos Mosa 4. Tem hospital em Videira até hoje. E eu vim de médicos, então tive muito respaldo técnico para falar, é isso, é aquilo, é aquele outro. Mas ainda assim, a osteopatia falava mecanismos de autorregulação, Léo. Como é que você vai conseguir saber se você está explorando devidamente os seus mecanismos de autorregulação? E aí eu tive que me investigar, me submeter ao meu tratamento. E quando percebi isso, eu falei, não existe outra forma de você tornar isso mais coerente para a população,
que não na atenção primária, onde é um campo comum de vários profissionais e que você pode pegar e mostrar a osteopatia. Sabe como é que eu mostrei a osteopatia no doutorado? Ana, posso falar? Pode, pode. Mas eu vou só fazer botar aqui Vai. um parênteses. Que é muito interessante você estar falando da questão da triagem, né? Porque, claro que a gente vai chegar lá um dia, mas na Inglaterra os osteopatas estão participando, né? No NHS, que é o SUS deles, exatamente nessa linha da triagem. Estão trabalhando na triagem. Então, isso é muito importante. Você pode falar, mas eu não quero que você perca o tempo todo falando isso, porque a gente tem muita coisa para saber de você ainda, tá? Tá, tá Então bom, não, vai. pode seguir. Eu já não me lembro o que eu ia falar mais. Pode seguir. Você ia falar como é que você fez o teu doutorado lá Ah, o doutorado. Então, como é que a gente conseguiu fazer isso? Da mesma maneira. No campo, que houve uma resistência, inclusive, porque o meio acadêmico geralmente é um meio muito assim difícil que o meio acadêmico queira sair do academicismo, ficar ali no laboratório e ir para o campo, botar a mão na massa, ver o bicho pegar. E no centro de saúde atender um atrás do outro. E sabe o que eu fiz? Eu levei o atendimento de um atrás do outro a equipes, a uma turma multiprofissional, sendo que aquela turma estava se capacitando. E a capacitação era o quê? A exposição ao ato clínico do osteopata compartilhado com outros profissionais em outras linguagens. Então, lá tinha um nutricionista, lá tinha um psicólogo, lá tinha um fisioterapeuta, lá tinha um educador físico, tinha um médico, tinha um enfermeiro. A equipe multiprofissional. E lá vinham pacientes do dia a dia. Ah, doutor, eu tenho uma gastrite, tenho uma dor isso e tenho uma dor aquilo. No primeiro momento, eu colocava a equipe a praticar o que se praticava no hábito do seu contexto de cuidado. Aí eles atendiam a pessoa e falavam, você vai tomar esse remédio, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E eu pedia para a equipe falar o seguinte, agora vocês vão estabelecer um prognóstico para essa pessoa. Frente ao tratamento que vocês estão dando, qual a expectativa de melhora na expectativa clínica, na experiência clínica de vocês, que você vai olhar, olha, melhor, eu acho que essa daqui não vai melhorar com isso. E vai para o outro nível de atenção. Ah, tá bom. Aí o outro falava, eu acho que talvez, vamos ver. E assim a gente estabelecia o prognóstico. Então, entrava o osteopata no atendimento e virava as pernas para o ar. Mostrava uma outra forma de abordagem, acolhia, falava, manipulava, instrumentalizava a pessoa a entender do seu corpo e a gente esperava o desfecho. Juntos, semana que vem, de novo, vamos atender todo mundo junto a essa pessoa. E a pessoa vinha. Tava lá. E daqui a pouco a pessoa tava toda torta e ela vinha encaminhando legal. E ela falava, e os caras olhavam e falavam, nossa, olha, como é que pode? Eu achei que a visão de futuro que eu tinha para essa pessoa não era tão boa. Daí a pessoa ainda me comenta assim, sabe, doutor, eu em 2 dias parei com aquela medicação que estava me dando uma gastrite aqui, não estava bom. E agora eu tô bem, eu faço o exercício ali que você passou, eu tô aqui, aí aquela soltada foi muito boa, etc e tal. E no fim das contas, eu entrevistei os profissionais para saber como é que foi essa transformação, se houve e tal, ponto de vista. Então, uma coisa muito, muito clínica nesse ambiente, né? Então, isso foi muito interessante, Léo, porque não só o benefício para os pacientes, mas você também pôde trazer a osteopatia para os outros profissionais da saúde conhecerem o que é a osteopatia. Então, isso foi excelente. Agora, me diz uma coisa, quando foi que você terminou, então, a sua formação do IBO? Que ano foi? Que eu já não me lembro aqui, Eu acho de que é cabeça. 2000, eu acho, eu Você não sei. acha? Eu não sei, Você que eu não sei. acha? Não sei, não sei. Leonardo Schneider, você não Eu sabe tenho o dois ano que você problemas, Ana. terminou? Eu tenho 2 problemas clássicos que eu nunca consegui sarar e também já me cansei de sarar, porque eu acho que eu sou meio. Eu não consigo gravar a data e também sou meio disléxico. Às vezes eu escrevo umas coisas, Eu acho boto um que cedilho, você uma tem devia. 10 anos acho que você tem 10 anos como osteopata. A Natália Rocha está acabando de confirmar aqui. Você tem 10 anos como osteopata. E Ah, aí, tá sabe o bom. que eu quero saber de você? Qual foi É. o impacto da osteopatia, assim, da osteopatia como profissão na tua vida, não só na tua vida profissional, mas como na tua vida pessoal? O que você acha que agregou? O que você acha que mudou na tua vida o fato de você se tornar osteopata? Tá bom. Então foi em novembro de 2013 que eu peguei o DO, né? Tá bom. Em novembro de 2013 eu sou osteopata diplomado. O que foi o impacto da osteopatia na minha? Primeiro, a atitude de saúde é o seguinte, eu não tenho dores. Hoje eu procuro treinar em alta performance, diferentes esportes, e não tenho dores. E quando tenho alguma dor, sei me autorregular. Isso é fundamental. Isso me deu independência. Hoje eu invento. Eu invento. Outro dia eu fiz uma viagem, fui lá pro Ushuaia com os amigos, descer de snowboard lá. Galera toda quebrada, galera os quarentão lá, tudo ruim.
Eu fui todos os dias. Eu sabia exatamente o que fazer quando tinha algum problema. Inclusive, tinha um buraco na rua depois, num dia lá que não tinha nada a ver com o snowboard, fiz um entorse de tornozelo, os caras apavoraram, inchou o tornozelo, assim, cara, de jeito nenhum. Daqui eu já manipulei o talos, já soltei a fíbula, já comecei a fazer uma reversão, já nem usei só um dia de gelo, e olhe lá, e autocura. Andei de snowboard todos os dias. Então, olha só, maravilhoso isso. Senão eu ia estar quebrado até hoje, provavelmente. Isso, tá. Fora esse quesito agora, que eu acho importante, esse é o pessoal, para a questão profissional. Agora eu não vou mentir para vocês. A questão profissional eu vou mentir. Porque é verdade. A parte profissional foi uma batalha. Foi uma batalha. Eu estudei um monte. E quando o paciente, na verdade eu não investia, só entrei para a parte de internet depois. Então, assim, até o boca a boca se formar e tal, e concorrer, às vezes, com promessas indevidas. Por exemplo, faz cirurgia que resolve. Hoje, os caras todos voltam para mim. Pô, Léo, lá atrás você falou que a cirurgia não era o caminho. Hoje, eu continuo com a mesma dor, se não pior, meu joelho incha mais, já fiz 4 cirurgias. Ontem eu peguei um cara que fez 6 cirurgias. Uma menina que joga. E hoje eu peguei um cara que fez 4 cirurgias. E ia fazer a segunda, porque sempre tem uma narrativa de cirurgia e tudo mais. E o cara falou, pô, mas Léo, lá atrás. Então esses caras voltam para mim hoje falando, pô, lá atrás, até tu se desenvolver. Porque a cultura popular, às vezes, hoje cada vez mais vai ser mais conservadora. Mas você fazer um conservador, outra coisa, fazer um conservador mal feito, o pessoal que quer estudar fisioterapia, conservador mal feito, mais vale não fazer. Fazer uma fisioterapia nas coxas, mais vale não fazer, porque você só vai canetear a cirurgia futura. Você faz um troço, você não toca as valências importantes, não ganha as mobilidades importantes, não instrumentaliza, não ganha força, não faz o que é devidamente, e o cara vai para a cirurgia falando, eu fiz fisioterapia. E muitas pessoas vêm aqui no consultório e falam, puxa vida, cara, nunca tinha feito nada que você fez aqui, e nada que você falou, e tudo mais. E por isso, assim, tem que estudar forte para poder se posicionar forte. É isso. Léo, interessante você falar isso, porque com certeza você ouve isso no seu consultório, eu ouço isso também, né? Que às vezes os pacientes chegam e falam assim, eu nunca fui tratado desse jeito, né? Isso é uma coisa, assim, um relato frequente dos pacientes. Mas eu já passei por tantos profissionais, eu nunca fui tratado desse jeito. E aí você fica pensando, desse jeito? Porque o tratamento também não é só o que você vai fazer do hands-on, né? Engloba uma série de coisas, a escuta, as orientações. Então, isso que você está falando é bem frequente, assim, para a gente, né? Agora, me diz uma coisa, como é que foi para você, que é bem pessoal isso, né? Como foi para você essa transição de fisioterapeuta para osteopata? Que isso é uma transição bastante pessoal, né? E aí eu quero saber de você, como é que funcionou para você? Não. Como eu disse, assim, eu comecei a fazer osteopatia, eu tava na metade do curso de fisioterapia. Então, o que aconteceu é que a osteopatia foi entrando em mim e chegou na época dos estágios da fisioterapia que eu tive alguns professores que seguiam protocolos baseados em exames complementares e chancelavam assim, isso aqui não vai dar e não sei o que, e eu ia lá e botava a mão e tal. Então, eu me deu mais trabalho, porque eu briguei muito com muitos professores fisioterapeutas na época, infelizmente, professores que não tinham mão, que não sabiam tratar e tudo mais. E eu brigava. E no final eu já era mais velho mesmo, os professores chegavam meio perto e falavam assim, não vou nem chegar ali do lado do Léo, que ele vai dar um monte de argumentação, eu também não vou conseguir dizer, e o paciente adora ele. Então, assim, deixa o paciente adorar ele, vai. Então, eu tinha assim, ou seja, em outras palavras, eu me formei em fisioterapia, veja que coisa interessante. Fui osteopata assim que me formei em osteopatia, já era osteopata, já trabalhava com osteopatia, já fui direto para o Jackson, já fui lá, e depois que eu voltei do Jackson de 7 meses de imersão, que eu fui no Palhu, que eu vi ele atendendo no consultório, que eu tive essa experiência, eu fui em alguns profissionais, eu vim, e osteopatia desde o começo. Mas veja que interessante, para mim, que eu estava fazendo uma reflexão hoje, para mim a osteopatia é a mãe, é a origem, a mãe. Mas hoje em dia, querendo ou não, o mecanismo de raciocínio científico, uma vez que eu fiz doutorado, mestrado, ele passa a ser uma espécie de pai. As evidências são um pouco de pai. Então, o que acontece? E eu comentei com vocês anteriormente que a osteopatia é uma profissão, você tem que se flexibilizar. E às vezes eu percebi que algumas coisas... Então, eu vou te dizer que eu fui osteopata, muito osteopata, e hoje eu trouxe
novamente renasceu em mim a questão da fisioterapia, mas pelo contrário, não comecei fisioterapeuta. Então eu tenho como base a conduta, o planejamento, a escuta e o plano de tratamento baseado nos conceitos da osteopatia. Primeiro, assim, a pessoa como um todo. Eu tenho que entender ela inteira, eu tenho que entender a vida dela, como é que ela faz. Eu tenho que entender a perspectiva biomecânica, a perspectiva biopsicossocial, a perspectiva, todas as perspectivas. Eu vou considerar a osteopatia. Mas depois, se existem evidências que eu tenho uma ferramenta boa também na mão de vez em quando, o irmão mais jovem, a fisioterapia é o irmão mais jovem, é mais jovem, tem 70 anos. A osteopatia já tem bem mais. Então, o irmão mais jovem, ele conversa muito mais com as evidências, porque ele está mais dentro dos serviços que vão produzir evidências também, o serviço de larga escala, ele consegue. E aí, então, o irmão mais jovem trouxe muitas coisas para a gente também. E hoje eu internalizo algumas coisas. Por exemplo, na hora de prescrição de exercício, que eu utilizo muito no consultório, cada vez mais, no conceito, eu explico o que está acontecendo, eu insiro na vida da pessoa, mas a pessoa sai do meu consultório com alguns exercícios gravados para casa, com alguma prescrição de exercícios, e isso eu acho que eu trouxe um pouco mais voltando à fisioterapia e misturando as duas coisas. E, Léo, me diz uma coisa, que tipo de população que você atende? Assim, qual é a área mais que você atua? Você atende num consultório? Você atende numa clínica com outros profissionais? Como é que é? Então, atendo consultório particular, no meu consultório. Estou aqui nele lá, ó, lá, a caveirinha me acompanha com o headphone, ó. O headphone é um símbolo a caveirinha é um símbolo da osteopatia, mas o headphone é um símbolo da tecnologia. Porque hoje eu gravo algumas coisas. Eu tenho o Base Forte, por exemplo, que é um conjunto de compilados de materiais que eu utilizava com os pacientes para instrumentalizar. Como é que você vai pensar sobre alguma coisa? Calor, gelo, algumas perguntas que pacientes faziam, movimentos. Aí eu fui fazendo um compilado para que o paciente Léo, saísse. Só um pouquinho. Base Forte foi aquele projeto que eu falei lá no começo, gente, que o Léo fala rápido demais, sabe? Base Forte. Base Forte é o projeto que ele idealizou, que é o projeto Base Forte, que ele começou a falar agora, porque senão as pessoas vão se perder. Fala aí, Léo. Não, aí tá bom. Então, assim, porque simboliza isso que eu estava falando. A tecnologia, porque a gente utiliza de tecnologia. Mas, onde é que eu estava falando da osteopatia? Que basicamente... Você está falando do tipo dos pacientes que vão te ver, e aí depois você vai falar desse projeto Base Forte para explicar direitinho o que é isso. Obrigado pelo raciocínio. Olha só, os pacientes. Eu nunca abandonei. Eu sou um osteopata. Eu sou um osteopata. Osteopata não nega muito paciente. Tudo bem que eu tenho esse viés de virar um especialista em X, Y, Z. Mecanismos de autorregulação existem do bebê ao idoso. Eu amo atender bebê, eu amo atender idoso. Hoje eu atendi bebê de manhã, atendi idoso, a última paciente lá, idosinho bem, que eu acompanho há 10 anos, o senhor, idosinho, veio aqui de Criciúma, porque não sei o que, tá. E aí, no meio do campo, claro que eu vou trabalhar, a osteopatia me chama, se o cara vem com... Hoje na área da internet, aí você pergunta, é por acaso, por paixão, porque eu gosto de fazer esporte com raquete, acompanho tenistas há muito tempo e tal... E a internet, por viés de seleção, me deixou lá na questão do beach tênis. Mas a osteopatia é muito mais que beach tênis. Mas no beach tênis tem também mecanismos de autorregulação? Tem. E, então, respondendo a sua pergunta, eu não tenho, não sei. Eu não tenho especialidade nem de patologia, nem de hora clínica, nem de nada. Eu tenho a visão do mecanismo de autorregulação e adoro estimular mecanismos de autorregulação em diferentes circunstâncias. Deixa eu fechar um parênteses. No SUS, o mais legal do SUS foi pegar o caos. O caos que a gente não tem acesso e que eu acho animal. Por exemplo, eu entrei em lugares mais de hospital, eu vi o caos. O caos é assim, o paciente está surtando, o paciente está ruim, o paciente está não sei o quê. Como que a gente consegue tocar as mãos do caos e dor e medicação e tudo mais e relaxar a região suboccipital e o cara olhar no teu olho e falar, doutor, tá ficando calmo? Sim, calmo. Ele tá calmo. No caos. E tu olhar para os caras do lado, os caras suando frio, porque o paciente não sei o que, caralho, acalmou. O bichinho acalmou. Pode ser um surto psicótico. Pode ser uma dor muito severa. Pode ser uma paciente extremamente descontente com o próprio serviço, porque ninguém escutou ela. Aí chega o doido do Léo, bota a mãozinha e fala, o que foi? Aí ela olha, e ela começa a conversar contigo, e ela conta a história, e aí ela chorou e ela se acalmou, e aí tu refaz o vínculo com a equipe, porque sem vínculo não adianta você ter medicação ou remédio, porque ele não vai adotar as consultas, ele vai brigar com você.
Então foi isso que eu vi no SUS. E eu ainda acho, eu tenho certeza, que a osteopatia, para além da atenção primária, dentro de um hospital, a gente enxuga coisa. Mas é tanta loucura que você vê de intervenção. Vamos fazer mais um exame. Peraí. A clínica tá clássica. O que tu vai fazer exame aqui? Vai lá, faz, soltou, entendeu? Tem muita coisa muito boa para a gente ganhar terreno. Mas a batalha é corajosa. A batalha é dura. E, Léo, me diz uma coisa, só para as pessoas que estão ouvindo conhecerem um pouquinho mais do teu trabalho, né? Você recebe os pacientes, eles vêm por onde? Eles vêm do boca a boca, são profissionais da saúde que indicam para você indica para outros profissionais da saúde, como é que isso acontece para você aí em Florianópolis? Tá bom. Aí é minha característica, tá bem pessoal. Eu sou o que chama ali, eu sou Caxias. Eu sou chato. Sou chato. Eu sei que eu sou chato. Então é o seguinte, a pessoa geralmente vem boca a boca, vem muito boca a boca mesmo. Uma chamou outra. Eu sou sincero também, porque eu não devo nada a ninguém, eu não estou associado com ninguém necessariamente. Então quando eu vejo uma consulta muito discrepante, e tem cirurgião fazendo cirurgia demais, tem. E eu vejo e eu falo mesmo, não, isso aqui tá errado, isso aqui, ó, tu quer fazer errado, porque eu sou assim. Eu falo diretamente quando eu vejo que a coisa é discrepante. Por quê? Eu não falo por falar. Eu falo porque a clínica mostra. Como é que a clínica mostra, Léo? A pessoa vem numa situação clínica, com dores e tal, com uma indicação cirúrgica e um desespero interno. Você tira ela da situação. Ela fica bem, daí ela com clareza vê, puxa, peraí, eu estava no momento errado, não era, não, calma. Então, calma, tá? Então, tem essas considerações. Como é que eu trabalhei aqui? Eu, pessoalmente, indicava muito, às vezes, a continuidade ou para fisioterapeuta ou para educador físico, para dar continuidade e ter independência, mais para os educadores físicos, para continuar tendo um movimento na sua vida. Porque se a pessoa parar de fazer movimento, ela vai enferrujar. Inclusive, a eficácia clínica de um osteopata para uma pessoa sedentária é menor do que uma pessoa que se mexe. Os mecanismos de autorregulação vão funcionar melhor para ela. Então, como é que eu faço isso? Eu capacitei alguns professores de educação física para que eu tivesse uma linguagem um pouco próxima, para que eu pudesse encaminhar para eles, esses professores, para que eles falassem, ó, cara, mais ou menos essa linha tá segura, vamos embora junto, entendeu? Hoje eu trabalho assim. Hoje eu modifiquei um pouquinho meu processo de trabalho em duas frentes. Hoje eu uso materiais online para a pessoa aprender, entender, até inclusive às vezes relaxar, entender o que é comportamento humano, entender... Então, Léo, Vai. desculpa te interromper. Isso aí, esse material que você usa, é isso que é o projeto Base Forte? Tá, Esse é então, o projeto Base Forte. Então vamos lá, explica aí para a gente um pouquinho melhor o que é esse projeto Base Forte, que foi idealizado por você, Leonardo Schneider, osteopata. Tá certo. Para ter uma ideia, ao longo da minha história, desde que eu entrei, eu fundei alguns projetos. Eu fundei o projeto de yoga, movimento, para fibromialgia na UDESC, no Laboratório de Psicologia do Movimento, que existe até hoje. Esse projeto está perene até hoje, muito interessante. Eu também fundei um projeto chamado Movimento Integral, no qual os alunos aprendem a partir do seu corpo, anatomia e fisiologia, sentindo e tornando o seu estudo mais humano. Então, esse projeto existe até hoje na UDESC. E depois eu fiz um ambulatório de osteopatia na Federal aqui, que não continuou, basicamente porque a gente pegou o DO e todo mundo queria mais ganhar seu dinheirinho, sabe? E ter sua clínica, e acabou não tendo espaço, porque a gente não tem horas infinitas. E mais para frente, em função de sempre estar atento, a ver se a pessoa está entendendo o que eu estou falando. Tu está entendendo o que eu estou falando sobre o teu sono? Tu está entendendo quanto o sono interfere na capacidade de você se autorregular, memorizar, ter foco atencional e por isso mudar teus hábitos com facilidade e por isso se desinflamar a partir de mecanismos do teu metabolismo? Tu está entendendo a diferença disso? Ah, mais ou menos. Então eu fazia uma aula sobre o sono. Aí eu tenho aula sobre sono, aí eu tenho aula sobre cadeias musculares, por que treinar certos músculos, por que não. Eu tenho aula sobre diversos assuntos lá dentro e eu fui fazendo um compilado. Quando eu vi, eu tinha mais de 90 aulas. Aí eu falei, puta, eu tenho 90 aulas, o que eu vou fazer com 90 aulas com meus pacientes? Aí o que eu fiz? Eu fui na Hotmart, organizei tudo isso em aulas e um processo que a pessoa vai entrar, eu vou entrar e vou tornar o meu corpo mais forte. Aí eu começo a primeira aula falando, inclusive, de por que você está fazendo aquele troço.
O que é longevidade? O que é o percurso da vida e quais são os riscos que a vida te dá? Por exemplo, eu posso fazer um trauma, eu posso ter lesões, em certa fase da vida eu posso ter problemas cardiovasculares, preveníveis. Eu posso ter distúrbios de humor na fase do trabalho, preveníveis. Isso preveníveis com o quê? Com um arcabouço de práticas, de vida, de hábitos, respaldados na complexidade do ser humano, ou seja, na visão osteopática, o cara no centro pensando na família, no trabalho, na produtividade, na alimentação. É isso, a gente estuda que nem louco, sabe por quê? Porque a gente estuda todas as ramos, porque a gente é apaixonado. Aí o que acontece? A pessoa entra no Base Forte, ela começa a ver vídeos de 6 minutos, só vê os vídeos, só vê os vídeos. Aí o cara vê vídeo de 6 minutos, depois vê outro vídeo de 6 minutos, outro vídeo de 6 minutos, e daqui a pouco a coisa começa a bater, e ele começa a fazer, acho que eu vou fazer um exercício, então, e o sono começa a melhorar, e a pessoa começa a colher benefícios sistêmicos, consciente deles, não é porque eu acho, ela vai ver, realmente, a qualidade do meu sono modificou exatamente como o Léo falou, e eu tô melhor, e meu humor tá melhor. Então a pessoa começa a fazer uma coisa que a gente tem que aprender na área da saúde, até para vender sua clínica. O que a gente vende aqui é saúde. Às vezes a pessoa vem com dor e a pessoa sai com um monte de coisas nas mãos. E a gente tem que aprender a dar isso para elas e mostrar isso para elas. E foi a partir disso que eu consegui, assim, hoje eu falo com meu paciente, ele vai fazer o que eu falo. Sabe por quê? Porque eu não estou falando sobre a dor dele. Eu estou falando sobre a vida dele. Eu estou falando, carinha, se tu fizer isso, irmão, mais um pouquinho, tu vai começar a caminhar. Inclusive, não precisa nem pensar muito longe. Mais um pouquinho, tu tá pulando. Se tu tá pulando, tu tá correndo. Se tu tá correndo, tá fazendo e tal. Enfim, ou lá na frente, tu pensa na longevidade, pensa na produtividade. Eu tenho diversos argumentos. Mas se nós, como profissionais, não tornarmos claros os argumentos e as ferramentas, a pessoa não faz o looping entre razão, entendimento, comportamento e resultado. Se ela faz esse looping, ela começa a ter hábitos. Se ela muda seus hábitos, ela vira um ser humano completo e sem medicação. Que é o que o doutorado... Eu vim para o doutorado para tirar a medicação, excesso de medicação dessa população. E é só a educação que dá certo. E hoje, o Base Forte faz isso. Por isso que o Base Forte é um sucesso. É muito bacana ver as pessoas passando por esse processo numa coisa que está gravada. Ela vai indo, ela vai indo. Claro, a gente tem um grupo de apoio e tudo mais. Então, Léo, muito interessante ouvir você falar dessa forma, né? Porque é um resumo de tudo que a osteopatia, da forma que a osteopatia vê o indivíduo com todas as suas dimensões, né? E com esse cuidado ampliado de saúde, da saúde integral. Então, assim, você conseguiu, além dos seus conhecimentos, né, da sua formação como osteopata, de proporcionar outras formas das pessoas cuidarem e se empoderarem também, se cuidarem, né? Serem autossuficientes de cuidar da saúde. Então, isso é muito, muito legal. Agora, o que você tem de projetos assim futuros? O que você tem de projetos futuros em relação à osteopatia? Vou dizer, eu tenho um projeto futuro, vou mostrar para você. Eu estou sempre cheio de projeto futuro, mas esse projeto futuro é que esse tá dentro do Base Forte, mas é uma coisa moderna, negócio legal. Olha só, por exemplo, eu tenho um microfone aqui, que eu comprei um microfone diferentão assim. Peraí. Aqui, ó, não é para fazer podcast, tá? Gente, é porque o Léo tem várias ideias, a gente vai aqui viajar então, nas assim, ideias dele. Olha só que legal, eu comprei esse microfone porque eu percebi que às vezes no final de uma consulta, para fazer uma síntese do que a pessoa precisa aprender, considerando que se eu boto ela no modo de relaxamento profundo, com o foco pleno na minha voz, que são técnicas de mindfulness, de relaxamento profundo, que tem impacto em distúrbios de humor, que tem impacto na adesão do paciente ao tratamento, que tem impacto em ansiedade, tem impacto, inclusive, em performance de jogo. Então, eu estou começando a gravar para os meus pacientes, às vezes, o áudio que ele vai escutar, conduzindo o relaxamento para que eu introduza o conhecimento ele relaxado. Relaxado, ele vai ter conhecimento. Então, eu vou botar uma série de mais ou menos umas 10 imersões dentro do Base Forte, que a pessoa vai saber sobre o Base Forte, o conceito essencial relaxada. Aí eu aplico uma técnica, mas eu explico a técnica de relaxamento com escaneamento corporal e relaxo tudo e tudo mais. Que, por outro lado, é o que hoje eu tirei também da osteopatia. Parece que não, mas eu tirei sim. Porque o simples fato de você estar tocando, trazendo a sensibilidade e a atenção para o crânio de uma pessoa, não tem coisa mais maravilhosa que você só toca no crânio, ela já está no presente. E a função do mindfulness da vida é estar no presente, né? Mas essa parte é meio zen, assim. Se você for pensar, parece, muito zen, nada zen.
Não, Nada mas ajuda. olha, dá para a gente ver que você tirou várias coisas da osteopatia. É, Então, assim, né, é, isso é bem importante. Você tirou várias coisas da osteopatia nesse seu projeto. Agora, me diz uma coisa, Léo, depois que a osteopatia foi incluída, né, nas práticas integrativas e complementares, né, do SUS em 2017, como é que você vê de perspectiva, assim, o quanto você acha que a gente vai poder ajudar a população, assim, de uma forma geral? E se você acredita que a gente vai conseguir ampliar os acessos aos cuidados de saúde para as pessoas, né, a partir desse momento que a osteopatia foi incluída? É, Vamos pensar um pouquinho mais no macro, né? Assim, porque todos os profissionais trabalham muito nos seus consultórios e tal, mas a gente agora está tendo uma oportunidade. O IBL já faz isso desde 1989, com ambulatório, 89, estou falando certo? 98, desculpa, troquei os números. E agora, né, a gente está tendo muito mais possibilidade de ter esse tipo de atendimento é, acessível à população, né? Então, assim, no mundo maravilhoso, no mundo ideal, o que que você... 1998, obrigada, Natália. O primeiro ambulatório de osteopatia foi aberto em 1998 no Hospital Anchieta, no Rio de Janeiro, e eu participei disso, e a minha memória acho que já não está ficando tão boa, e foi um sucesso, porque foi o primeiro ambulatório na América do Sul, né? Onde teve osteopatia acessível dentro do Sistema Único de Saúde. Então, fala para mim aí, as perspectivas? Você acha que a gente vai andar para frente, que a osteopatia vai estar cada vez mais acessível para as pessoas? tá. Antes de comentar, o cara que chama Léo Mosca ali, ó, entrou. Esse é o cara que eu comentei lá atrás. Léo, você vai ter que ver a Seu live lá no amigo. começo que você foi citado. Beleza? Esse é o cara que estudou, osteopata, bom amigo. Beleza, então eu falei que ele ia aparecer. É o seguinte. Pergunta difícil, hein? Essa Não, pergunta é mas difícil. olha só, a gente não tem como prever, mas a gente tem o que a gente espera. Então, você pode falar da forma o que você espera. Porque eu vi algumas coisas no serviço, né? Então, assim, existe uma luta muito grande para você contratar o osteopata como osteopata. Enquanto o osteopata não for contratado como osteopata, e enquanto o osteopata que for contratado como osteopata não conseguir ter que se desvencilhar das memórias de fisioterapeuta e os espaços criados para a fisioterapeuta, e enquanto esse osteopata e a equipe de osteopata que ajuda ele, matricia esse conhecimento, não conseguir criar campos novos, a osteopatia não vai ter osteopatia no SUS. Você vai ter fisioterapia no SUS. Então, deixa eu traduzir o que eu estou falando. Se eu contrato um fisioterapeuta para ser osteopata, que já ia ser maravilhoso. Já ia ser um salto muito grande. E esse fisioterapeuta ele vai cair no serviço já com demandas prévias de fisioterapeuta. Por exemplo, tu vai ser fisioterapeuta de dor lombar aqui no postinho. Ou seja, já fazendo um recorte populacional voltado a patologias específicas, um recorte qualquer. Ele já não vai estar bem na atenção primária, porque a atenção primária é ampla. Então, já não vai entrar lá na atenção primária, ele vai ter que saber que é na primária mais ou menos, só que é uma secundária, um monte de gente com dor lombar e com uma história prévia completamente diferente. Então existe Eu entendo o que você está falando. É que, na verdade, assim, se tivesse um modelo onde a gente está trabalhando como nos ambulatórios, que são únicos exclusivamente um serviço de osteopatia, que as pessoas chegam e são atendidas por osteopatas, isso aí seria maravilhoso, Não, né? olha Se a só que gente legal, olha caminhar só. para isso. Olha só. Você vem aqui para o postinho de saúde, tá bom? Então tá bom. Você está inscrito aqui. Você sabia que tem um osteopata de família que lhe acompanha? É? O que é isso? É um osteopata, ele vai procurar entender a senhora e vai procurar ver como ele consegue fazer a senhora se sentir melhor, mais potente e mais produtiva para o seu corpo, sem medicações ao longo da sua vida inteira. Tem isso? Tem. Depois que ela conhecer, ela vai entender que tem alguém cuidando por ela, que tem alguém preocupado por ela para gerar mecanismos de autorregulação, ela vai entender. E ela vai começar a aderir. E aí sim ela vai ter o resultado da osteopatia ao longo de uma vida. Diminuição de dores, diminuição de uso de medicação, entendeu? Mas aí você vai ter esse contato humano com ela. Isso vai acontecer, sabe como é que vai acontecer? Se pode acontecer, já acho difícil. Mas se acontecer, eles vão falar assim, cara, para começar, a tua consulta tem 10 minutos.
Aí tu Sim, olha e fala, tem que ter uma. É porque, na verdade, a gente fica olhando muito para o modelo, né, de que a gente tem no ambulatório, onde não é uma consulta de 10 minutos, nos ambulatórios do IBO, onde as pessoas são atendidas por 45 minutos, cada pessoa vai ser atendida. Então, é um modelo realmente completamente diferente. é, E acho que isso é que vai proporcionar com que os alunos aprendam de fato, né, na prática, porque eles atendem como a gente atende no consultório, com o mesmo tempo, com a mesma disponibilidade, com supervisão, né? Ô, Léo, agora o que eu queria que você falasse um pouquinho é assim, para as pessoas que estão nos ouvindo e que tenham interesse em estudar osteopatia, né, para os profissionais que têm interesse em estudar osteopatia, eu queria que você falasse um pouquinho para eles assim, é, qual é a sua dica? O que você falaria para uma pessoa que está pensando assim, será que eu vou estudar osteopatia? Será que eu não vou? Você se acha uma pessoa de sucesso dentro da sua profissão? primeira coisa que eu falaria, eu já falei muitas coisas. Porque, na verdade, o que eu falei aqui, se você for perceber, tem uma cor de inspiração, tem uma cor de um movimento que faz com que eu me integre no que eu estou falando. Você vai perceber que o que eu estou falando tem intensidade. E por que tem intensidade? Porque eu vivo isso, eu amo isso, eu sou isso, eu faço isso. Então, assim, primeira coisa, se você quer se tornar alguém que seja uma coisa, e essa coisa seja alguém que entregue um contato com as pessoas, que esteja presente como ser humano, que também sofra, que tenha vida e que esteja ali para falar com a voz aberta, com conforto, eu posso te ajudar e a osteopatia pode te ajudar a ser um exemplo. Abrir o pulmão, falar as coisas, se posicionar e etc e tal. Isso dá saúde para o ser humano. Ter coerência entre pensar, sentir e agir dá saúde para o ser humano. Quanto mais eu estudo e quanto mais eu consigo traduzir tudo que eu estudo para as pessoas olham para mim e falam assim, que cara louco, que ideia legal, que ideia que me dá resultado. Isso é o tesão da osteopatia. Se você quiser procurar isso, procure, pratique falar, pratique intervir, veja novos estilos clínicos, se inspire, vá atrás. Porque se você entrar pela metade, se você entrar com foco em outras coisas, se você entrar, puxa, mas eu tô aqui, eu quero um dinheiro, eu quero não sei o quê, eu quero focar em outras coisas, talvez você vai sofrer um pouco. Porque você não vai conseguir falar sinceramente com os seus pacientes, olhar bem na cara deles e falar assim, olha, a senhora aí tá bem velhinha. A senhora é velhinha. Eu falo para meus pacientes, a senhora tá caminhando que nem uma velhinha. Então vamos fazer força, vamos ficar forte. E a pessoa vem do espírito dela, ela fala assim, vamos lá, vamos ficar forte. E ela dá um passo de cada vez, eu traço um plano de tratamento que ela dá um passo de cada vez. E por isso que eu posso olhar para o meu paciente, cara, eu preciso de 5 consultas contigo. Eu preciso de 3, mas tu vai estar do meu lado. E ele vai estar focado do meu lado. Porque eu tenho uma presença humana e eu sei exatamente o que eu estou falando. Porque eu já me quebrei lá atrás. Eu tive essa sorte, que eu me quebrei, então eu consigo transmitir isso para a pessoa. Então é mais ou menos esse recado que eu vou dar aí para os osteopatas que estão aí tentando. Se você quiser outra coisa que não isso, se você quiser virar um mestre, o doutor, o engomadíssimo, o sabedor, o distante das pessoas, a pessoa que vai cobrar milhões. Cara, não sei se vai dar certo. Eu não sei se vai dar certo. A minha impressão é que é difícil, tá? É isso. Tá ótimo, Léo. Você conhece alguém que tem estudado osteopatia, que tenha se arrependido? Estou fazendo essa pergunta para você que estou fazendo para mim, porque eu não encontrei nessa minha trajetória ninguém que tenha se arrependido. Eu acho que todas as pessoas que foram estudar osteopatia, elas ficaram muito satisfeitas e ficaram muito apaixonadas e muito motivadas, porque essa forma diferente de olhar a pessoa e essa entrega e essa presença como osteopata, isso é uma coisa que muda, inclusive, a sua vida, né? A sua forma de pensar, de agir, não só no trabalho. Não sei se você concorda comigo nisso. Eu concordo, mas eu vou ter que fazer um advogado do diabo. Às vezes a gente, para mudar condutas, para liberar paixões, porque a gente se apaixona pela osteopatia. Às vezes a osteopatia, para algumas coisas, a gente pensa, não, preciso introduzir uma outra coisa, tem que estudar outra coisa, a profissão está mudando, tem que desapegar certas coisas. Isso dói também, abandonar coisas e tal. Mas isso, Léo, isso é um processo de todas as profissões. Isso não é Todas, só da osteopatia. Todas as profissões, todas. qualquer profissão que a gente for evoluir, a gente vai ter que deixar umas coisas para trás para poder evoluir. É assim, faz parte do crescimento, né?
E qualquer crescimento, ele é um pouco doloroso. Você tem que deixar para trás, fechar uma portinha, abrir outra e pensar, há 30 anos atrás eu falava uma coisa, hoje eu não posso mais falar isso, porque eu não tenho mais evidência para falar isso e vamos para outro caminho. E a gente vai mudando, né? Com certeza, o Léo Schneider de hoje, que está aqui comigo nessa live do IBO, como ex-aluno do IBO, osteopata de sucesso de Santa Catarina, não é o mesmo Léo Schneider que eu conheci ou há 20 anos atrás. Então, assim, a gente vai mudando e vai evoluindo. É isso aí. Perfeito. Gente, acho que nosso tempo está chegando. Foi muito bom conversar com você, Léo, e acho que você conseguiu passar uma boa mensagem. E as pessoas que estão nos assistindo aqui conseguem ver a tua paixão pelo trabalho que você faz, né, e a presença e o que você entrega para os pacientes. E eu acho que o importante disso também é assim, você está lá para o paciente, né, para ajudar aquela pessoa que está precisando de você. Não importa o que você vai dar para ela, o que ela está precisando. Então, acho que muito legal essa tua fala e de ampliar mesmo os cuidados. Então, te agradeço muito por estar aqui. Leonardo Schneider é o nosso osteopata de sucesso, formado pelo IBO com muita honra, com muito prazer. Adorei conversar com você hoje. Obrigado, Ana. É sempre bom conversar com as pessoas aí. Valeu, obrigado pelo convite. Obrigado a todo mundo que está aí essa hora no feriado, porque hoje é feriado. Então, 30 pessoas aqui. Tá cheio de gente no feriado, no pré-feriado, foi muito legal, tá? Obrigado, Ana, tá? Obrigado, IBO. Um abraço. Estamos juntos. Até mais.